A partir de agora, entra no seu lar o programa Palavra Profética. Uma mensagem diretamente do coração de Deus será liberada sobre sua vida, com o apóstolo Diego Maurício. Não perca! Características de Deus é que nós vamos falar hoje, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Glória a Deus, amém? Como diz aí, o irmão colocou Salmo 119:5, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, amém? Glória a Deus. É uma revelação muito profunda nessa parte aí, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, diz luz para os meus olhos, porque os seus olhos só podem enxergar quando há luz. Os seus olhos só podem enxergar quando há luz. Acontece que tem uma câmara dentro do seu olho que capta a luz, também, e ele reverte essa luz, né? É como se você enxergasse de cabeça para baixo. E aí a câmara que há dentro dos seus olhos, ela inverte essa luz, é uma reflexão isso, e faz com que você passe a enxergar algo tremendo, irmãos. O corpo humano é sobrenatural. Então, quando o salmista diz que é luz para os meus caminhos, significa que sem a palavra de Deus, ele não enxerga. É muito forte, né? Diz que sem a palavra de Deus, ele não enxerga. Ele está falando de visão aqui, irmãos? Olhos aqui? Não, ele está falando da visão espiritual. O seu espírito tem olho. O seu espírito tem uma visão. Só que ele se comunica diferente do que a sua alma se comunica. E muitas vezes seu espírito está te levando para um lugar, está te indicando para um lugar, e a sua alma está querendo outro lugar. É isso que Paulo fala. A guerra entre o espírito e a carne. Essa carne aqui é a alma que deseja ardentemente o pecado, deseja ardentemente saciar-se no pecado. Enquanto o espírito, ele clama ardentemente pela presença de Deus. Agora você entende Salmos 42, que diz: assim como as corças suspiram pelas águas, o meu coração, a palavra meu coração é meu espírito. Então, entender do espírito que quer buscar. Porque aí daqui a pouco você vai ver ele numa guerra interior. Amém? Quando eu lembro do meu Deus, multidão em festa, a minha alma está abatida. Por que está abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então você entende agora porque que há guerras internas, há circunstâncias internas que você só vai vencer através da palavra, da oração e da adoração. Essas guerras você só vai vencer através da palavra, da oração e da adoração. Então Deus e a sua palavra é a mesma pessoa. Amém, Manice? Amém, irmã Simone? Isso é muito poderoso. Significa que quando Deus está falando com você, Deus está se revelando a você. Quando Deus está falando com você, Deus está se revelando a você. Há uma revelação de Deus quando Deus fala com você. Liane Messias, Deus abençoe. Então, quando Deus fala, quando a palavra de Deus te encontra, quando você é envolvida pela atmosfera da palavra, quando você está ali ouvindo uma palavra de Deus, um pregador ungido, direcionado por Deus para estar pregando aquela palavra, significa que de alguma forma o Espírito Santo está se revelando para você. E o Espírito Santo é Deus. Por isso que é muito complicado quando você lê o texto de 1 Samuel capítulo 15, ele vai falar o quê? Para Saul, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando é que nós deixamos de seguir ao Senhor? Quando nós não executamos as palavras que Ele nos ordena executar. As verdades que Ele te revelou.
os princípios e os fundamentos que ele já te revelou. Quando nós decidimos não executar, não obedecer, automaticamente nós estamos se afastando e virando as costas para Deus. Isso é muito sério, né, irmãos? É muito sério. Oh, glória. Então Samuel se entristeceu e a noite toda clamou ao Senhor. Oh, glória. Oh, rebalabas. Oh, glória. Olha só, que coisa tremenda. Glória a Deus. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é do que a gordura de carneiros. Trocando aqui para nós, presta atenção, trocando aqui para nós, atender, o que é isso? Deus falou, obedeça. O Espírito Santo colocou algo no seu coração, faça. Você recebeu uma direção através do seu pastor, do seu líder, faça. Eu tenho que falar algo aqui que está surgindo aqui no meu espírito. A aliança entre pastor e ovelha, irmãos, é uma aliança de confiança. Você tem que confiar que o seu pastor é direcionado por Deus. Você tem que acreditar que ele é um homem de Deus e que na posição que ele está, quando ele fala com você, é o Espírito Santo o inspirando para falar com você. Isso é uma aliança, irmão, de confiança. Eu vejo que isso tem se quebrado em muitas igrejas, em muitos lugares. E que quando o pastor fala, a igreja não está mais confiando. E isso é complicado. Por isso que muitos ministérios não flui a unção, não flui o poder, não flui as maravilhas de Deus. Porque se quebrou a aliança de confiança entre os pastores e as suas ovelhas. Então, se você está andando com uma liderança, debaixo de uma liderança, de uma cobertura espiritual, uma cobertura de oração, de direção, você tem que acreditar de coração que Deus é com aquele homem. E que aquele homem está diante do Senhor com o coração reto, para que você possa viver as promessas de Deus. Amém? E quando começa a entrar a desconfiança, você já tem que começar a redobrar a oração. Porque às vezes é o espírito de Jezabel, é um espírito contrário, trabalhando na sua alma para que você não receba as bênçãos de Deus. Então, perceba que ele era ungido, ele decidiu num determinado momento não obedecer mais a palavra do Senhor e nem a direção do profeta. Ele sucumbiu às vontades dos homens e preferiu que está diante dos homens como rei. Porém, ele se perdeu na presença de Deus. Mas a live é sobre o que tem a ver com Jeová Jireh? Porque Deus é o Deus da provisão, irmãos. Ele se perdeu no quê? Nos despojos da guerra, nos despojos da batalha. Saul, ele não quis queimar tudo, Deus mandou queima tudo. A palavra era queima tudo. Eu vou te dar a vitória nessa guerra, nessa batalha. Porém, não vai ter despojo. Você vai queimar tudo, tudo vai passar o fogo. Eu não quero nada, porque tudo é amaldiçoado diante de Deus. O que os amalequitas faziam era anátema diante de Deus, era maldição. E Deus falou, tá tudo, eu não quero na minha terra, eu não quero com vocês, porque isso vai entristecer o meu espírito que está andando com vocês, está próximo de vocês. E aí Deus mandou queimar. O que ele fez? Ao ver o tamanho da prata, o tanto de ouro, o tanto de animais, a ver tudo aquilo, ele sucumbiu à vontade dos homens. Ele sucumbiu à vontade dos homens e perdeu a direção do Espírito Santo. Irmãos, nós somos muitas das vezes levados por Deus para esses lugares, para ver se nós vamos sucumbir à prata, ao ouro, às pressões humanas. E os homens vão dizer para você, faz assim, faz assado, faz acolá, e dá mais homens que não vai ter a mesma comunhão, não vai ter a mesma intimidade. Quem recebeu a palavra foi Saul.
Não foi os homens que oprimiram ele para que ele não matasse todos os animais e nem todos os despojos. Porque a desculpa dele era, não, agora a gente vai ter um holocausto. Eu trouxe isso aqui para a gente fazer uma festa para Deus, para a gente fazer um grande sacrifício. Então, Samuel, cheio de Deus, fala, mas peraí, a palavra era, queima tudo, é anátema. Deus não vai ter prazer nesse sacrifício. Deus não tem prazer nisso. Isso não agrada, isso não atrai, isso não move o coração de Deus. Que sacrifício não é um sacrifício de coração, é uma barganha. E aí o que acontece? O Senhor dá essa palavra que virou, bem dizer, uma sentença eterna, né, irmãos? O Senhor tem prazer em que se cumpra a sua palavra. Jeová Jireh se manifestará quando você e eu obedecemos realmente a palavra do Senhor. A mágoa, a frustração, a derrotas, espírito de derrota, espírito de frustração. Meu Deus, a frustração, eu falei isso ontem e tá vindo de novo. A frustração vai entortar, vai desfocar toda a sua lente espiritual. Todo o seu discernimento espiritual será desfocado por causa da frustração. Você vai ver aquém daquilo que é a promessa de Deus. E não vai entender muitas vezes os projetos e os propósitos de Deus. Porque a sua alma estará impregnada com a tristeza da frustração. Amém? Com a angústia da frustração. O sentimento de derrota que a frustração traz para nós. Então, se você de alguma forma está frustrado, frustrada diante de Deus, entra no Espírito Santo, ora em línguas, clame a Deus, peça para o Senhor te mostrar que você está frustrado. Eu vou falar algo aqui que talvez você nunca ouviu, mas as dimensões da presença de Deus, à medida que você vai acessando as dimensões da presença de Deus, Deus é um Deus dimensional, irmãos. Ah, pastor, eu gosto de falar, irmãos, e dar a base bíblica para você entender. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, tabernáculo de Moisés, né? A tenda da congregação, né? A tenda de Moisés, o tabernáculo, presta atenção. Havia 3 compartimentos, três lugares. O pátio externo, onde se oferecia os sacrifícios de carneiros, bois, rolinhas, pombas, o pátio externo, onde ficava todos os levitas e sacerdotes podiam ficar ali andando. O átrio interior, que aí só os sacerdotes entravam, não todos os levitas, apenas os sacerdotes. E lá tinham o quê? A mesa da preposição, o candelabro a menorá, e havia o altar de incenso. Outra dimensão da presença. Uma dimensão é o átrio exterior. Uma nova dimensão é o átrio interior. E aí a terceira dimensão da presença, que é o Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, juntamente com a tampa do propiciatório, que Deus vinha sobre aquela arca através do pacto de sangue do Cordeiro. Entendeu? Que é uma outra dimensão. Então, para transitar nessas dimensões, você terá de ser vasculhado por Deus. E quanto mais você vai entrando nessas dimensões, quanto mais você vai sendo buscado, tocado por Deus, você vai ver que novos níveis de quê? De quebrantamento, de obediência, de renúncia, de santificação, de pureza. O Senhor vai começar a requerer isso de você. Então, às vezes você, eu não estou frustrado. Mas quando você começa a ser tocado por uma presença mais densa, você vai ver. Vai estar lá dentro de você. Isso vai ser um sinal lá dentro do seu espírito, lá dentro da sua alma. E aí é o momento de você abrir o coração para Deus. Falar, Senhor, eu realmente estou frustrado. Eu realmente estou ferido. Eu realmente estou machucado. Eu realmente, sabe, eu estou bloqueado. Irmão, a frustração bloqueia. Jeová Jireh não consegue se manifestar quando há frustração. Lembra que eu falei? É uma manifestação da palavra. A palavra lá, bacala sore me canto rebahai. Oh glória! Recalabalabachere canterebahai. Abra seu coração, irmão. Abra seu coração. Vê como é que tá a tua vida.
Como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Talvez é isso que está bloqueando você. Talvez é isso que está impedindo você de viver, romper, prosperar, possuir, conquistar. É o projeto de Deus. É o projeto de Deus. E quando você entende profeticamente o projeto de Deus, você vai ver que você vai ter que guerrear, batalhar, ser um guerreiro diante de Deus. Porque a terra prometida já estava ocupada quando eles chegaram lá para tomar posse. Deus permitiu, durante 400 anos, que os povos ali se desenvolvessem, crescessem, de trazer uma mensagem para nós. E o lugar que Deus aponta para você já está ocupado. Porque não era para estar ocupado. Então você vai ter que batalhar, guerrear, para ocupar o lugar que Deus tem para você. Isso parece loucura, mas presta atenção nisso. Eu deixei por muitos anos, eu já contei isso aqui, o YouTube, que é a mídia social que o Senhor me direcionou a estar. Eu deixei por muitos anos. Então, nesses anos que eu deixei, o lugar que era meu, provavelmente foi ocupado. Sim, provavelmente foi ocupado. A parcela de terra que era minha herança, a parcela de terra que era minha influência, provavelmente foi ocupado. Porque eu não fui e não guerriei, não batalhei. Eu recuei, fiquei com medo. Falei para vocês que tinha um vídeo meu que estava já pegando viralização. E eu retirei o vídeo. E o vídeo era sobre a unção criativa. Como é que Deus criou a terra. Foi uma revelação muito profunda que Deus me deu acerca da unção. E eu gravei em áudio, irmãos. Não foi nem vídeo, foi um áudio. Tava rompendo mesmo. Muitos testemunhos. E um outro vídeo meu também que estava subindo muito é sobre a adoração verdadeira. Eita glória. Esses dois vídeos meus estavam, crescendo muito. E eu fiquei com medo. Com medo, olhando para os gigantes, olhando para as barreiras. Então, por eu recuar, aquilo que era a minha herança, era a minha parte, glória a Deus, foi, de certa forma, ocupado por outro. Mas glória a Deus que Deus é o Deus de Jonas. Maiara Nascimento, Deus abençoe. Se inscreva no canal, irmãos, clique no sininho para receber todas as notificações. Deus é o Deus de Jonas. Glória a Deus. Quem é o Deus de Jonas? Já parou para ler a história de Jonas, como é linda? É o Deus de segundas oportunidades. Jonas apresenta um Deus de segundas oportunidades. Ele correu da vontade, mas Deus o escreveu, né? Deus o tocou e ele pediu misericórdia e Deus levantou ele mais uma vez para que ele cumprisse o chamado antigo. Ei, o chamado não mudou. A direção não mudou. Talvez você atrasou aquilo que Deus tinha para a tua vida. O Senhor está me mostrando aqui que tem pessoas que estão atrasando as bênçãos. Estão atrasando as promessas. Porque decidiram fazer que nem Jonas. Foram para Nínive ou para Társires. Em vez de ir para Nínive, para a Síria, para clamar contra. Ele foi e perdeu dias, semanas, a palavra não diz, mas preciosas. Oh, glória! Mas o nosso Deus é um Deus de segundas oportunidades. É um Deus que se hoje você se arrepender, fazer como Jonas, e a palavra diz que no ventre da baleia ele clamou em arrependimento. Ele suplicou misericórdia. E Deus ouviu a oração de Jonas e mandou com que o peixe fosse lançar ele na praia. E ele foi então até Nínive pregar. E você pode ver que Deus proveu para ele a planta lá que cobriu ele no sol. Deus se manifesta, irmãos, em provisão quando há obediência. Quando há obediência do Senhor, Deus se manifestará em provisão. Alva Rosa, Deus abençoe. Se está faltando provisão, irmão, desculpa te falar isso.
Muitas das vezes está faltando obediência. Tá obedecendo mesmo. Faça um mergulho para dentro de ti mesmo. Tá me pegando aqui também. Você tá obedecendo mesmo? Vou dizer algo pra ti que talvez nunca ninguém te falou. Mas a primeira área da sua vida que Deus toca para chamar a tua atenção sobre desobediência é as finanças. É uma área a primeira área da sua vida que Deus toca para parar você, para dizer, ei, para. Você precisa retroceder. Você precisa voltar a ouvir. Você precisa voltar a ouvir. Para. A primeira área que ele vai tocar, irmãos, é as finanças. Ainda mais hoje, que tudo, de certa forma, nesse mundo depende do dinheiro. Hoje não estamos mais no escambo, que é a troca, hoje nós estamos na compra e na venda. Amém? Então como é que Deus para uma vida, irmã Simone? Finanças. E Deus não para porque ele é mau, ele para porque ele é bom, e ele quer falar, ele quer que a pessoa retroceda, pense. Eita glória. Eu creio que Deus faz comigo, irmãos, o que faz com muitos de vocês, porque eu não sou especial. Há sim um chamado sobre a minha vida diferente do seu chamado. Mas especial, eu não acredito que seja. Glória. Então Deus usa muitas das vezes o protótipo profético para trazer verdades proféticas. E através da vida do profeta, ele revela uma mensagem. Esse é um profeta. Vou falar de novo. O profeta, ele vive a mensagem, ele encarna a mensagem. A vida dele revela mensagens profundas, verdades profundas. Então, quando minha finança tá ruim, irmã Simone, eu sei que Deus tá falando para mim. Você precisa voltar a ouvir direito. Você tá ouvindo, ó, tem gente nessa live, Deus está me mostrando, tem gente que vai ouvir essa palavra, eu tô gravando essa palavra, depois você ouve de novo. Aleluia. Tem gente que está entre a AM e a FM. Quem é do tempo daquele rádio? Lembra do rádio que você rodava lá, aquele botãozão lá? O transistor, né? Você ficava rodando ali, selecionando a rádio. Quem é desse tempo aqui? Vai acusar a idade agora, né? Ô glória, amém, Manalva, glória a Deus. Lembra que o Senhor falou que ele era contigo, que tudo ia dar certo? Deus é fiel. Aleluia. Lembra? Lembrou? Lembra entre a AM e a FM que você tinha que mudar lá o botãozinho lá, rodar o seletor e você ia buscando a rádio? Essa é a voz de Deus, irmão. A AM são baixas frequências. FM é altas frequências. Ou é invertido, uma coisa ou outra. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas aqui nessa live que não está nem na AM nem na FM, tá no meio. Tá ouvindo só chiado, só... E a voz de Deus tem que ser nítida. Quando você só tá ouvindo esses chiadinhos, Deus vai tocar nas finanças. Para quê? Para você parar. Para ouvir direito, claramente, a voz do Senhor. Qual voz você está ouvindo? Qual voz você está ouvindo? A voz de quem? Voz de homens? Mas eu vou te dizer algo aqui com todo o coração. Nem tudo que Deus falar para ti, Deus vai falar para outros. Tem coisas peculiares e particulares que Deus só vai falar com você e outros não vão entender. E eu aprendi algo, irmãos. Não fico muito explicando o que Deus falou comigo, não. Porque muitas vezes não está no raio de entendimento de outras pessoas. Porque com quem Deus fala, Deus dá a visão. Pega essa mensagem, pega essa revelação. Com quem Deus fala, Deus dá a visão. Uma vez que Deus fale com você, Ele vai te dar a visão daquilo que Ele está falando. Amém? A palavra vai ter uma visão, você vai ter um vislumbre, você vai ter uma ideia, você vai ter algo do Senhor, da parte do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Oh, glória. Aleluia. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Oh, glória. Aleluia. Se renda mais ao Senhor. Se renda aos pés do Senhor. Se renda à vontade do Senhor. E catalabás. E profetize que ele vai se manifestar. Oh, recantarabarás. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande e ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Oh, glória. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o mal. Cante aí, você conhece o louvor? Não morrerei. Glória a Deus. Oh, glória. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei, alabadai, de calaçu de cantalas. Sem a promessa não se cumpre. Quem tem promessas de Deus não morre, não. Não desiste, não. E tem a fé de Abraão. Ô, glória, lá. Levanta teus olhos, meu irmão. O sobrenatural já está ao teu redor. Icatarabadas. Recatacostei. Mocicamão. Tossicomon te Cássio. Levácio te Bocoucia. Namanda. Tem anjos. Tem. Irmão, canta esse louvor, até na igreja, às vezes eu cantava, lembra, Cat? Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está... Diga aí. Está aí, Deus está aí. Glória. Irmãos, qualquer dia eu vou trazer um amigo meu aqui, o irmão Diego. Nós vamos fazer uma live com louvor. Ele também é um cantor, ungido de Deus. Vai ser poderoso. Vai ser uma live de ativação profética, amém? Com louvor ao vivo mesmo. Trazer o Diego Mota para fazer isso. Precisando de... Né, que o Senhor traga os recursos. Vocês querem, irmão, ajudar nessa conferência? Ore, fala, Senhor, traz os recursos. Mais ou menos, pastor, quanto vai ficar, tal. Porque vai ser algo diferenciado, amém, mano? A gente vai fazer pelo notebook. Vai ser sobrenatural. E ele gosta, hein? Ele dá lugar. Ele dá o lugar. Recantotorácia. Derebe calabas. Be calabas. Sobre alabas. Amém? Jesus está aí. Assim, Sabrina, eu tenho certeza. Ele é onipresente, está em todo lugar. Irmãos, Deus abençoe sua vida, amém? Deus está escrevendo uma nova história. Amém? Oh, glória! Uma nova história Deus tem. Deus tem uma nova história, um novo começo. Amém? Jeová Jireh vai se manifestar. Creia nisso. Use a fé, irmãos. Olhe para sua conta bancária e declare palavras sobre ela. Olhe para o seu armário e declare palavras. Nós fizemos um ato profético aqui no Arroz. Oh, glória, eu creio que Deus já se manifestou. Vai acontecer um rebuliço. Vai acontecer um rebuliço. Eu estou precisando crer. Vai jejuar, minha filha. Desbloqueia a fé através do jejum. O jejum é um desbloqueador da fé. Eita, glória. Labasturibidiricandarabadai. Oh, glória. Aleluia. Amém. Você possa discernir e viver a vontade do Senhor, a glória do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Deus não esquece seus filhos.
Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é um Deus de propósito, irmãos. Deus é um Deus de propósito. Amém? Faça. Eu vou morar perto dessa igreja. Oh, glória. Eita, glória. Amém. Faça um propósito com Deus, irmão. Faça uma aliança com o Senhor. Amém? Seja um fiel semeador no reino, um fiel dizimista, um fiel ofertante. Isso vai fazer uma mudança tão profunda na sua vida com Deus, irmão. Vai ser tão sobrenatural que Deus vai fazer. Mas que nasça no seu coração esse desejo de ser um semeador. Amém? Semear pela tarde, semear pela manhã. E não retires a tua mão, como diz a palavra em Eclesiastes 10. Amém? Glória a Deus. Ô, irmã, que isso? Eu fico até tímido. Eu tô vermelho, irmão. Não, negro não fica vermelho. Aí mandava ver, nosso pastor é maravilhoso. Negro não fica vermelho, né? Eu fica ou não fica? Mas prepara que eu sou comédia, hein? Eu sou assim mesmo. Do jeito que você tá me vendo aqui na live, da mesma forma. Não tem diferença. Fez até uma irmã, que ela foi no Até Transbordar ano passado, e ela chegou no Até Transbordar no Retiro, que vai ser dia 18 e 19 18 e 19 de outubro, e ela chegou e ficou me olhando, né? E ficou me olhando, eu não tava entendendo nada. Eu falei, o que essa mulher tá me olhando, né? O que ela tá me olhando?